Abra comigo sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. No versículo de número 21. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que dessem de comer. Irmãos, nós acabamos de ler uma passagem bíblica bastante conhecida por todos nós. Marcos, ele registra esta passagem bíblica
Mas nós vemos que, às vezes você pode estar perguntando, às vezes, o porquê lermos esta passagem bíblica. E eu sempre costumo, quando vou ministrar, eu gosto de ler, justamente para nós entendermos e compreendermos a palavra do Senhor. Não que lêssemos um versículo bíblico, e depende também de cada orador, ao tipo de mensagem que ele irá ministrar, ou expressar, ou verbalizar. Mas aqui está um texto bastante conhecido por todos nós, que é esta passagem bíblica, e eu gostaria, junto com os irmãos, entender, compreender esta palavra a qual o Senhor deixou registrado para nós. Aqui está, irmãos, e quando nosso irmão Adalberto nos convidou para que viéssemos aqui ministrar a palavra do Senhor, eu já ali comecei a orar, a interceder por esse dia, porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós, cada um de vocês. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e Ele sabe aquilo que nós precisamos. E do primeiro louvor que foi entoado aqui, e falando sobre fé, e nesses últimos dias não há outra forma de nós vencermos as adversidades, os problemas que nos assolam no dia a dia, a não ser através da fé. Mas eu gostaria de falar nesta noite sobre o dilema de um homem, o dilema de um homem. E qual é este homem? Jairo. Nós estamos aqui numa reunião, presidida por homens, mas está aqui toda a igreja. Mas esta mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração para transmitir à igreja, e nós vamos discorrer nesse texto, porque nos últimos dias, quantas pessoas estão desacreditadas? O mundo está num caos, espiritualmente falando. Hoje nós vamos sair para pregar ou para falar de Jesus. As pessoas estão muito desacreditadas na palavra e também em Cristo. Mas nós somos os porta-voz, nós somos a igreja de Cristo. O Senhor nos chamou, nos comissionou para que nós viéssemos a pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Então nós, amados, temos que pregar a palavra, independente da situação que encontra-se a nossa nação ou o mundo que se encontra. A palavra do Senhor, ela precisa ser pregada por mim e por você. Mas nós vemos aqui, amados, na palavra do Senhor, que este homem chamado Jairo, ele chega até a sua esposa, porque a sua filha estava doente, e ele, vendo aquela situação da sua filha doente, ele coloca um propósito no seu coração. Somente as pessoas que tenham uma diversidade no seu lar, eu não sei, cada um tem uma diversidade, cada um tem algum problema no seu lar, mas o problema de Jairo era a sua filha estava doente e quase à morte. Mas Jairo, ele chega perto da sua esposa, e com certeza ele sabia da fama de Jesus, porque onde Jesus andava, algo acontecia. Quem aproximava de Jesus, com certeza receberia algo sobrenatural, e quando assim depositado a sua fé. Jairo, ele sabia que a única forma de ter os problemas solucionados na sua casa era através da pessoa de Jesus Cristo. Então ele chega perto da sua esposa, e agora
ele fala para sua esposa que iria trazer Jesus até o seu lar. Irmãos, trazer Jesus até o lar era algo impossível. Primeira coisa, onde estava Jesus? A coisa mais difícil naquela época era saber onde Jesus se encontrava. Uma hora estava no monte, outra hora na Galileia, outra hora em Jerusalém, outra hora em Cafarnaum. Cada hora Jesus estava em um lugar. Então, para encontrar Jesus era um desafio muito grande. Mas Jairo colocou no seu coração, virou para sua esposa: eu vou trazer Jesus na nossa casa. Jairo podia, amados, pegar sua esposa e a sua filha juntos, a família junto, e ir até Jesus. Mas também era uma outra situação muito complicada, pastor. Como que Jairo pega a sua esposa, a sua filha doente, e começa a andar errante até encontrar Jesus? Eu não sei se os irmãos conseguem me entender, mas irmãos, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia fala sobre a fé, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, que Ele é galardoador, ou seja, abençoador daquele que o busca. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, de Jesus, creia que Ele exista. A primeira coisa que eu entendo aqui é: Jairo agora entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Jairo entendeu que Jesus é a ressurreição e a vida. Jairo entendeu que Jesus cura. Jairo entendeu que Jesus liberta. Jairo entendeu que Jesus restaura. Jairo entendeu que aquele que aproxima de Jesus tem os seus problemas solucionados. Glória a Deus, aleluia. Seja ele material ou espiritual. Jairo entendeu que se ele aproxima de Jesus, a sua filha poderia ser curada. Jairo deixa a sua esposa e a sua filha e sai andando procurando Jesus. E ele vai andando. E às vezes não podemos pensar. Jairo pergunta onde está Jesus? Você viu Jesus? Onde ele está? Onde está Jesus? Ele está em Cafarnaum. Ele está na Judeia. Mas aonde que está Jesus? Quando Jairo começa a procurar Jesus, se a gente voltar alguns versículos antes, Jesus está na cidade lá dos Gerazenos, dos Gadarenos. Tem duas traduções ali. E quando Jesus quando ele vai, quando Jairo encontra com Jesus, irmãos, a Bíblia fala que Jairo, ele se prostra diante de Jesus, ele o adora. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele faz um pedido para Jesus. Ele fala com o Senhor: Senhor, eu tenho uma filha, ela tem 12 anos, ela está doente, quase à morte. Mas eu te peço, vem na minha casa. Vamos lá na minha casa. Glória a Deus. Eu prometi para minha esposa que eu iria levar você até a minha casa. Vamos na minha casa. Minha filha está doente, quase à morte.
E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus atendeu a Jairo. Irmãos, era a fé de Jairo. A fé de Jairo era que Jesus fosse até a casa dele. Mas tem pessoas na Bíblia, amados, que tinham uma fé que falou: Senhor, eu não sou digno que você vá à minha casa, mas direciona somente uma palavra. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Você não precisa ir na minha casa, mas direciona uma palavra, e o meu curado e o meu criado ficará são. Você não precisa estar presente fisicamente, mas uma palavra. Isso é fé, irmãos. Irmãos, fé. Mas a fé de Jairo era: Senhor, vai na minha casa. Irmãos, Jesus começa a andar. Andar com Jesus, quando está tudo bacana, irmãos, com carro, com casa, com dinheiro no banco, é uma coisa, é maravilha, irmãos. É bom demais. Quando está tudo bem, tudo tranquilo, tudo resolvido, pastor, tudo beleza, tudo bacana, falta nada, tudo bonança, é bom, irmãos. E quando vem escassez, quando vem enfermidade, e quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, onde que está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Quando tudo diz que não, tudo está ao contrário. Quando o filho, a filha está doente, quando a doença bate na porta, onde está a nossa fé? Jairo começa a andar com Jesus, com a filha doente. A filha doente. Mas chega um momento, irmãos, quando na caminhada, no trajeto para a sua casa, algo acontece. A Bíblia, eu até li aqui, a Bíblia fala que uma mulher, há 12 anos, ela padecia de um mal. Há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Quando nascia a filha de Jairo, nascia uma enfermidade em uma mulher. Se é coincidência, irmãos, eu não sei, eu não me preocupo com esses pormenores, se é coincidência ou não. Porque uma coisa ou outra, se quando iniciou uma doença de uma, ou quando a outra estava ali perdendo a sua vida, independente da situação, aqui que apresentamos até Jesus, se a gente tiver fé, com certeza algo sobrenatural acontece. Independente da nossa situação, irmãos, se nós apresentarmos a Ele, a Jesus, com certeza algo sobrenatural acontece. A nossa dificuldade maior hoje é depositarmos a nossa confiança, a nossa fé em Cristo. Hoje nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé em tantas as coisas, e não depositamos como lhe é devido em Cristo, e nem na sua palavra. É por isso que Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele disse que nenhum soldado que está em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. Glória a Deus, aleluia. A nossa fé, irmãos, ela tem que estar em atividade constante, dia após dia. É por isso que nós rompemos em fé dia após dia. A nossa fé não tira férias. Não deve tirar férias, irmãos, e muito menos folga. É dia após dia. É desafio atrás de desafio.
Mas quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança naquele que pode todas as coisas, tudo muda. Glória a Deus. Glória a ti. Bendito é o Senhor. Tudo muda. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei em qual estágio sua vida se encontra hoje. Mas eu quero te dizer nesta noite, respaldado pela palavra, se nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança naquele que tudo pode, as coisas mudam. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como você está andando com Cristo. Eu não sei como você está andando com Cristo. Jairo andava com Cristo com a sua filha doente. Pastor Jonas, andar com a filha doente, aí vocês vão me entender. Você está andando com Jesus, sua filha doente, mas tem um cego, Jesus cura. Aí você olha assim e vê, chegar lá em casa é batata. Acabou de curar um cego, chegar lá em casa, leproso, e Jairo vendo, Jesus curando. Bom demais. Mas chega um determinado momento, Jesus acaba de curar uma mulher, e Jairo vê tudo. A mulher, 12 anos, ela publica ali, ela faz uma confissão pública para todos. Jairo olha e fala assim: 12 anos, a mulher gastou tudo, hemorragia. Só que de repente, irmãos, algo muda. Alguém da sua casa fala assim: ei, Jairo, tua filha morreu. A tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Eu não sei se algum de vocês aqui já recebeu notícia terrível. Muitos de nós já recebemos. E como nós nos portamos, irmãos? Ei, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta, morreu, acabou. Irmãos, a ótica humana, a razão humana, pastor Jonas, aquele que morre, não tem mais como retornar. Com experiência humana, já sabia, morreu, acabou, é enterrar, não tem mais jeito. A ótica humana, a razão humana. Mas e a fé? Mas quando Jesus ouve, Jesus mais do que perto fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Ela dorme. Oh, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto o mundo grita, brada, que não tem mais jeito, não tem como, Deus está bradando no céu: não temas. Eu não sei o que você tem ouvido nesses últimos dias, com palavra de negação, com palavra de desânimo. Eu não sei qual palavra você tem ouvido e chegou ao teu coração a ponto de desanimá-lo. Eu não sei o que você ouviu nesses últimos dias, mas eu nesta noite, como ministro da palavra do Senhor, eu digo para você: não temas. Crê somente. Ei, Jairo, não dê ouvido, Jairo. Não tema, Jairo.
Crê somente. Você que está aqui nessa noite, Deus está falando conosco. Crê somente. Crê somente. Não era qualquer um que estava dizendo: não tema, Jairo. Não era qualquer um que estava dizendo: crê somente. Era Jesus. É o Filho de Deus. É aquele que diz que eu sou o que sou, aleluia. É aquele que disse que eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. É aquele que disse: eu sou, aleluia. Aquele que disse para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. É aquele que disse para Marta: ainda que esteja morto, viverá. É aquele que disse: eu sou especialista em pegar aquilo que está morto e trazer a vida. Aquele que bradava no meio daquela multidão não era qualquer um. É aquele que um dia não usou por usurpação, ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem, habitou entre nós. Meu Deus, glória a Jesus. Aquele que bradava no meio daquela multidão é Jesus de Nazaré. É aquele que nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha. É Jesus, irmãos. É Jesus. Aquele que o mundo rejeita, mas a igreja abraça. É aquele que o mundo rejeita, que é escarnecido nos carnavais, nas festas pagãs, mas que a igreja adora em espírito e em verdade. É o nome que está acima de todo nome. É aquele que, quando nós clamamos no nome de Jesus, a enfermidade vai embora. Glória a Deus, aleluia. É aquele que muda estações. É Jesus. É Ele, e Ele está aqui nesta noite. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Ele está aqui nesta noite. Jesus de Nazaré. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Eu creio. Ô irmãos, pandemia. Irmão, era para nós estar gritando, bradando, pastor, agradecendo a Deus, porque nós não fomos dizimados, não fomos mortos, porque a misericórdia, a graça, o amor de Deus estendeu até a nós. Era para nós, irmãos, estarmos, irmão, gritando, bradando, cultuando. Quantos foram dizimados? Quantos, irmãos? Eu quero aqui em rápidas palavras. A minha mãe, irmãos, pegou Covid. Minha mãe é hipertensa, raça grave. Minha mãe, problema de coração, trombose, situação bastante complicada ali. Minha mãe era uma pessoa que estava dentro daquele quadro que não podia pegar Covid. Minha mãe foi acometida pela Covid. E minha mãe no hospital. E nesse dia eu virei para a enfermeira. E minha mãe não comia, não andava mais, não falava mais. Minha mãe ali já não alimentava mais. Aí eu chamei a enfermeira, minha mãe ali na maca, e toda hora uma pessoa ali morrendo, só pegando, chegando dentro do saco ali e saindo. Eu chamei a enfermeira e falei com ela: o que é isso? Ela falou assim: nós não sabemos. Ela falou comigo: nós não sabemos. E ela falou assim: você tem que fazer a sua mãe voltar a lutar pela vida. Minha mãe sempre foi
muito atuante na obra do Senhor, muito atuante. Eu voltei ali, comecei a orar e a chorar ali. Lembro-me que peguei nos pés da minha mãe ali, comecei a orar e falar com o Senhor: Senhor, aqui está a tua filha, a tua serva. Eu não estou falando de qualquer um, de qualquer pessoa, não menosprezando as outras pessoas, irmãos, mas eu falei assim com o Senhor: Senhor, aqui está alguém que se anulou para a tua obra. Eu estou falando de alguém aqui que entregou a sua vida desde os 9 anos para ti e serve ao Senhor. Eu não aceito perder a minha mãe para a Covid. E comecei ali a falar com o Senhor. Senhor, eu estou falando aqui de alguém que é ganhadora de alma. Eu estou falando aqui de alguém que gastou e desgastou a sua vida em prol da tua obra. E comecei ali. E comecei a falar com minha mãe: mãe, olha, seu esposo, a senhora orou por ele 25 anos para ele voltar para a tua casa. Orou para os teus filhos para retornar para a tua casa. Os seus filhos na fé estão te esperando. Eu comecei ali a falar com Deus. Eu fiz uma oração ali junto com a minha mãe ali, eu orei ali, segurando os pés dela. E saí, liguei para minha irmã. Minha mãe já não andava mais, já não alimentava mais, estava assim bastante debilitada. Liguei para minha irmã, mas quando eu voltei, minha mãe estava sentada na maca. Glória a Deus. Sentada. Glória a Deus. Aleluia. E ela falou comigo assim: meu filho, me dá o meu prato de comida. Eu peguei o prato de comida e dei para minha mãe, e ela dava uma colher e dava glória, uma colher e dando glória, uma colher e dando glória, uma colher e dando glória. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus de Nazaré. Não é o Otoniel, não, é Jesus de Nazaré. É aquele que é especialista em pegar aquilo que está morto e trazer a ter vida. Eu não sei o que está morto na tua vida. Eu não sei o que simboliza a morte no teu lar, mas nesta noite, pela autoridade que há no nome de Jesus, Deus vai trazer a existência. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Andar com Jesus, irmãos, agora imagina Jairo. Quando ele começou o seu trajeto com Jesus, a sua filha estava doente. Mas chegou um determinado momento, a sua filha não se encontrava mais doente, mas sim morta. Mas só que quem estava do lado dele, irmãos, eu vou falar para você, eu falei sobre o dilema de Jairo. Qual foi o dilema de Jairo, Otoniel? Dilema de Jairo, irmãos, é quando ele ouve um dos seus criados dizer: Jairo, a tua filha morreu, não incomoda mais o mestre, vamos embora, Jairo. Um disse para ele que a sua filha estava morta, mas alguém brada do outro lado e diz: Jairo, não temas, crê somente, era apenas morta. Deixa eu te falar uma coisa, você vai acreditar num criado seu que você conhece, ou num desconhecido para Jairo, que era Jesus. Ele conhecia os seus criados, e com certeza, irmãos, era um criado de confiança, um criado de confiança. Só que ter um criado de confiança é uma coisa, do que ter Jesus. Irmãos, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O mundo aí fora, irmãos, diz que a esperança é a última que morre.
É isso aí, irmãos, é ditado do mundo, é jargão do mundo. Mas o cristão, irmão, que conhece a palavra, ele entende e compreende que a nossa esperança é o Senhor. Se a minha esperança é o Senhor, pastor Jonas, eu posso ficar tranquilo, porque o Senhor não morre. Ele não tem princípio nem fim. Ele é o Pai da eternidade. O que eu entendo com isso, irmãos? A nossa esperança é o Senhor. Eu posso descansar tranquilo no Senhor, porque a minha esperança, a esperança do salvo, ela não morre, porque o nosso Deus não morre. O nosso Deus não morre. O teu Deus não morre. Se ele morresse, em vão a nossa estadia aqui nesta noite. O pastor disse aqui no início do culto: o Senhor, ele vive. Glória a Deus, aleluia. Ele está presente aqui, irmãos. Ele está presente nesses recintos. Glória a Deus, aleluia. De Jesus. Que nós tenhamos a fé, pelo menos um pouco da fé de Jairo. O irmão sair de casa, deixar a esposa dentro de casa, encontrar Jesus, e quando encontra, irmãos, a sua filha, quando ele encontrou Jesus, sua filha estava doente, mas passado algum tempo, a sua filha agora está morta. Só que Jairo não ficou apenas nos dilemas, ele deveria tomar uma posição. Irmão, nesta noite nós precisamos tomar uma posição, igual de Jairo. Eu e você, nós precisamos tomar uma posição. Nós temos que sair desse dilema: ou eu escuto o mundo, ou eu escuto as palavras de alguém que só tem palavra negativa, ou eu escuto a voz de Deus. Nós temos que sair do meio de cima do muro, irmãos. Ou nós somos ou não somos. Ou se eu ando com Cristo, ou se eu não ando com Cristo. Não há meio termo. Ou eu enterro, ou eu ando com aquele que é o autor da vida. Nós temos que fazer uma escolha. A igreja precisa fazer uma escolha. Nós precisamos fazermos uma escolha. Com quem queremos andar? Não há como, irmãos, nós ouvimos a palavra do Senhor e dizer: não temas, crê somente. Mas com pensamento nas coisas negativas. Jairo estava num dilema, mas ele saiu de um dilema. E aqui, irmãos, Jairo, ele dá ouvido ao Senhor Jesus. Ele dá ouvido ao Senhor Jesus. E agora, pastor Jonas, ele vai andar ao lado de Jesus com a sua mente: minha filha morreu, está morta. Só que quem estava do lado dele, irmãos, é o autor da vida, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. O irmão, quando eu vi minha mãe comendo ali, alimentando, eu comecei a chorar e a Senhor, o Senhor é Deus de milagre. E ela também conta em seu testemunho o que Deus fez na sua vida naquele dia, algo sobrenatural. Irmãos, nós podemos desfrutar das maravilhas, dos milagres de Deus, mas é necessário fé,
É necessário confiança. É necessário nós abraçarmos aquele que pode em todas as coisas, que é Jesus de Nazaré. É muito fácil, irmão, nós desanimarmos, pararmos no meio do caminho. Mas em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, a Bíblia fala aqui: aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário, irmãos, perseverança. Nós precisamos ter uma constância, uma vida, sabe, constante na obra do Senhor. Nós precisamos sermos perseverantes. Na estrada da vida espiritual, irmão, nós vamos ouvir muitas pessoas gritando, bradando, mas nós não podemos dar ouvido a tais palavras. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para nós. Eu não sei o que você quer viver, se é a permissiva de Deus ou se é a vontade de Deus. Tem muitas pessoas, pastor, estão vivendo aquilo que Deus permite ele viver. Porque Deus não vai intervir, irmãos, a não ser que Ele queira, na minha e na sua vontade. Mas a melhor coisa que tem é nós desfrutarmos da vontade do Senhor. Ainda que ela nos contraria, eu quero dizer para você, ela é perfeita, ela é agradável. Mas como assim, Otoniel? Como que a vontade de Deus sendo perfeita, agradável, nos contraria? Às vezes sim, irmão, às vezes eu quero que minha mãe esteja comigo, mas a vontade de Deus é que leve ela. E assim, tem coisa que Deus quer fazer, e às vezes, algumas vontades de Deus nos contraria, mas eu quero dizer, ainda que ela nos contraria, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Mas Jairo, irmãos, já estou finalizando, ele chega com Jesus até a sua casa. Eu sempre falo, irmãos, a melhor coisa, pastor, é quando o homem é de palavra. Que coisa mais linda quando eu vejo essa palavra aqui, ó, porque ele falou com a esposa dele, ele falou com a esposa, eu não sei se ele chamou ela de amor, como que foi o tratamento com ela ali. Olha, eu vou trazer Jesus aqui na nossa casa, e a melhor coisa que tem é um homem de palavra, é um homem que honra a sua palavra, é um homem que fala e ele sustenta aquilo que fala. Um homem verdadeiro, um homem íntegro, coisa linda. Ele chega, a sua esposa olha para ele e fala, realmente, quando Jesus chega, irmãos, ali, aquele maior alvoroço, as carpideiras já chorando, lamentando, chorando, porque havia morte naquela casa. Irmão, mas eu quero dizer para você que nessa noite, eu não sei o que simboliza morte na tua vida, eu não sei, mas Jesus, Ele é o autor da vida, e onde a vida chega, a morte tem que sair e dar lugar para a vida. Quando Jesus, irmãos, aproximava da casa de Jairo, com certeza, a cada passo, a morte. Eu não posso ficar nesse lugar, eu não posso ficar nessa casa. Jesus é o autor da vida. Quando aonde Jesus chega, a morte tem que sair. Aleluia. Onde Jesus chega, não haverá dor, não haverá tristeza. A tristeza tem que ir embora, o choro tem que ir embora. Mas é um desafio, irmãos. Levar Jesus até a nossa casa é um desafio. Não adianta nada, irmãos. Jairo levou Jesus do jeito que estava a sua casa.
como Jesus iria encontrar a sua casa, irmãos, é outra situação. Jairo pegou Jesus e conduziu ele até a sua casa. Agora, você está disposto a deixar Jesus fazer o que ele vai fazer na tua casa? Às vezes ele vai querer expulsar algumas pessoas ou coisas do seu lar. Muitas pessoas, quando Jesus chegou, começou a zombar de Jesus. Amigos de Jairo, mas foi necessário, pastor, tirar fora. Tirar fora. Oh, irmãos, Jesus quer, se nós chamarmos, com certeza ele vai na nossa casa, mas nós temos que estar dispostos, irmãos, para deixá-lo fazer o que lhe é devido na nossa casa. Eu quero finalizar aqui, e com muita humildade eu gostaria que você colocasse de pé. Eu não sei, irmãos, eu já falei isso aqui nessa noite. Eu não sei o que tem trazido tristeza, angústia, dor e amargura para o seu coração e na sua casa. Eu não sei o que tem trazido lágrimas na sua casa. Eu não sei, você sabe. Mas eu gostaria de orar com você. Quando Jesus chegou naquela casa, irmãos, as pessoas choravam, pranteavam. Mas Jesus entrou naquela casa, pastor Jones, e trouxe vida naquela casa. Aquela menina estava morta, mas Jesus chamou ela e trouxe vida para aquela adolescente. Meu Deus, bendito ao Senhor. A alegria voltou a brotar naquela casa. Eu não sei em qual situação a tristeza, a angústia, a amargura adentrou no seu lar, mas eu gostaria que nós, que você e eu, que nós apresentássemos a Ele. Inclina sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, Tu que habita e assenta no mais alto e sublime trono, aqui nos encontramos, ó Pai, na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, o que simboliza morte nesta casa. Às vezes aquela pessoa que está nos ouvindo também, ó Pai, no seu lar. Oh, meu Deus, aquele que está passando na rua, Senhor, aquele que está no seu lar. Eu não sei, Pai, o que simboliza morte nesta casa. Mas assim, ó Pai querido, como Jairo, que foi, Pai querido, ali até ao encontro ao Senhor, bendito, e solicitou que o Senhor fosse até a sua casa. Glórias ao Senhor. E o Senhor, Pai querido, foi à casa de Jairo. Aqui nos encontramos nessa noite, Pai. Pai, eu como Teu filho, eu te peço, em nome de Jesus, visita este lar. Em nome de Jesus. Visita este lar, Pai. Toda tristeza, toda angústia, toda amargura, Pai, neste lar, Pai, todo espírito de contenda, de confusão, todo espírito que não provém do Senhor neste lar, meu Pai, tudo Satanás tem, ó Pai querido, recebido como oferenda para destruir este lar, esta casa, esta família, na autoridade que está no nome do Senhor Jesus. Pai, vai desfazendo todo o mal, toda obra maléfica, toda obra do mal, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, eu não sei o que simboliza a morte nesta casa, mas na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, vai dissipando todo o mal. Que haja vida, Pai, nesta casa, que haja paz nesta casa, que haja alegria nesta casa, que haja abundância nessa casa, que haja prosperidade material e espiritual nesta casa. Pai, em nome do Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua salvação adentre este lar, assim como o Senhor adentrou a casa de Jairo, adentra também nesta casa.
faça morada nesta casa. Pai, que a nossa fé, a nossa confiança seja depositada em Ti. E nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.